Vencedor do Festival de Brasília 2025, Futuro Futuro, novo filme do diretor Davi Preto, chega agora aos cinemas propondo uma ficção científica brasileira que fala menos sobre um futuro distante e muito mais sobre questões que já atravessam o nosso presente. Em uma sociedade marcada pela desigualdade e pela perda da memória, a gente acompanha K, um homem que desperta sem lembrar quem é e tenta reconstruir seu próprio passado em um mundo em que até as lembranças podem ser produzidas pela tecnologia. Com a inteligência artificial incorporada na história, mas também na própria linguagem do filme, Futuro Futuro constrói uma distopia sobre identidade, pertencimento e sobre o que ainda torna a gente humano. O roteiro, eu acho que ele primeiro de tudo, ele nasce de uma certa angústia pessoal. Acho que era uma pergunta, né? A gente sempre se pergunta como encontrar o nosso lugar no mundo, né? Quem a gente é nesse tempo curto que a gente tem de vida, né? Mas eu acho que a pergunta de como encontrar seu lugar no mundo se o mundo está acabando. E, obviamente, o filme se debruça sobre uma certa ideia de múltiplas crises que a gente vive, né? Crise ambiental, tecnológica, identitária, política, urbana, de imagem. Mas como essas crises não estão não só sobrepostas, mas também interligadas. Pensando tudo isso numa jornada da dúvida, não como resposta, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas hoje é que a gente vive uma certa tirania da certeza imediata, assim. Né? A gente tem resposta para tudo, a gente é contra e a favor imediatamente a qualquer coisa. Falar sobre tudo isso do ponto de vista da dúvida era muito importante para mim. E uma das dúvidas que eu acho que a gente precisa ter, que a gente precisa se perguntar é: será que a gente realmente tem poder de decisão do nosso destino? E da nossa vida coletiva? Será que na verdade nós não somos totalmente passivos ao que nos acontece e irrelevantes perante o que nos acontece no mundo? A sensação que eu tenho é que a ilusão de que a gente tem um poder de agência do nosso destino foi o que nos levou para a nossa tragédia. E eu acho que essa é um pouco a jornada do K, assim, né? É uma jornada de angústia de o tempo inteiro tu ter dúvida se a jornada é tua porque tu quer ou se na verdade é uma grande ilusão e tu tá sendo carregado por outras mãos, assim. A IA sempre teve dentro do filme, como ideia. Obviamente a enchente que nos atravessou durante a filmagem foi um divisor muito forte, porque a gente perdeu locações, a gente não tinha mais dinheiro para terminar o filme. Isso aconteceu na antepenúltima diária do filme. Eu fui quase como empurrado para pensar a inteligência artificial de maneira mais profunda, assim. E eu acho que a gente precisa fazer isso. Simplesmente negar a inteligência artificial, não usar ela, para mim a metáfora que eu faço é como tu acreditar que tu não recolher o papelzinho de bombom que tu jogou na praia, não vai ajudar a não poluir a praia se tiver Chernobyl do lado da praia, com 5 empresas jogando toneladas e toneladas de conteúdo tóxico diariamente. É isso que está acontecendo. Não usar IA nesse momento pode ser uma reação, mas é uma pequena reação perto da implementação desse projeto de trilhões de dólares, que já faz parte da nossa vida. O que eu acho que a gente precisa é, se usar IA, usar ela criticamente. Discutir o que está acontecendo com o nosso mundo, com a implementação dessa tecnologia que a gente não sabe o que ela é capaz, né, de fazer com a nossa vida. É isso que eu me propus. Você falou uma coisa que me chama muita atenção também no filme, que é essa questão do catástrofe, né, que teve ambiental no meio das filmagens, né? E o Futuro Futuro também fala, né, desse caos, né, desse cenário distópico, desse cenário apocalíptico. E geralmente quando a gente vê isso no cinema, a gente vê isso sendo caracterizado por um grande evento, né, de uma ruptura. E no Futuro Futuro eu acho muito interessante que isso é absorvido. As pessoas continuam trabalhando, as pessoas continuam transando, as pessoas continuam vivendo. Então, isso me remete também a uma coisa muito brasileira, que é, por exemplo, a gente pode falar o que foi que aconteceu mesmo, né? Essa catástrofe ambiental, que a gente é um país que a gente absorve, às vezes a gente até apaga, a gente tem um problema também de memória e de se prevenir para as próximas. Falar sobre o apocalipse é também pensar qual é o nosso imaginário de apocalipse e de onde ele vem. Eu acho que a gente tem uma coisa muito importante, que é que o cinema, e principalmente o cinema hollywoodiano, nos impregnou com uma ideia de apocalipse. Que é um fim de mundo que vai acabar assim e a gente não tem o que fazer. Isso é um fim de mundo paralisante. Um fim de mundo quase fetichista. A gente espera que o meteoro caia e acaba com tudo, que vai vir uma avalanche e vai acabar com tudo, não sei o quê. Isso é um fim de mundo paralisante. O que a gente vê, na verdade, é o fim de mundo diário. É o fim de mundo do conta-gotas, né? Que acaba primeiro, obviamente, para as comunidades pobres e marginalizadas da periferia das grandes cidades,
pensar que também talvez a gente já viva depois de um fim de mundo. A escravidão, por exemplo, foi um apocalipse. Quais outros fins de mundo já tiveram e a gente está aqui, né? E o que significa viver pós esse fim de mundo, né? Eu queria que a gente falasse então um pouquinho sobre a sua construção, né, entre o bairro privativo e o bairro, enfim, que eu chamo o bairro periférico, né? Porque eu acho que isso tem uma construção que está muito ligada à sua cinematografia, né? Enfim, a constituição de como você coloca, como você implementa a IA tanto no bairro privativo, que é quase como esse desconforto, né, de alguma coisa que já não tem mais uma possibilidade de existir, de conexão. No outro, a gente tem essa textura, a gente tem essa humanidade. Os bairros privativos que já estão sendo implementados em Porto Alegre já há algum tempo, em outras cidades, eles são países emulados, né? Eles não querem ser o Brasil. Eles querem ser Dubai, eles querem ser Miami, a estética deles é outra. E isso é uma coisa que eu acho que a IA é uma grande chave, inclusive para eles promover, né? Porque as propagandas que eles espalham pela nossa cidade em outdoors tem muito de uma estética IA. Que essa estética falsa, né? É uma coisa que parece real, mas tem algo estranho, né? É um país emulado, né? E eu acho que isso de alguma forma converge e me fez, inclusive, ver de concretizar esses bairros privativos no filme através da IA, né? Porque eu acho que é uma provocação. Eu acho que a questão do resto da cidade, como eu chamo, né? Essa grande cidade periférica que tem ao redor desses bairros, eu acho que é um desejo de olhar para as nossas cidades e pensar que distopias já existem nas nossas cidades. Porque o abandono político perante a parte das nossas cidades é uma distopia. E a gente nega isso, né? O acesso à água, o acesso a transporte público, a segurança, ou o quão abandonado pelo poder público esses espaços são, isso são espaços distópicos. A distopia, ela não é algo que está longe da gente. As distopias estão aqui agora. Né? E eu acho que é isso que a ficção científica mais me interessa, no sentido de que não pensar a ficção científica como uma profecia do futuro, mas sim pensando a ficção científica como o que o futuro já está projetado em nós agora. A gente está aqui, ó, com o objeto que foi usado no filme. E você estava contando aqui, antes de a gente começar, que vai ter uma parte, né, uma campanha, né, promocional também, para poder divulgar. Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre esse objeto aqui, explicar e como que vai funcionar essa campanha aqui nas estreias e pré-estreias de Futuro, por favor. Mas esse aqui é o oráculo, né? Ele foi usado na filmagem, ele é um objeto que a gente construiu, a Daiane Paz, que é a diretora de arte do filme, junto com a equipe dela, construíram esse objeto, fizeram o design, que eu acho muito massa. Ele vai estar em alguns cinemas, né, que vão estar exibindo o filme, as pessoas vão poder ver ele de perto e tal, e a gente vai sortear um deles através da página da distribuidora do filme, Cajuína Audiovisual, é só seguir pelo Instagram, lá vai ter as regras. E dentro disso também a gente vai estar lançando um site, né? Se a pessoa digitar futurofuturo.com.br, vai ser levada para o universo do bairro privativo do filme, né? Que tem uma expansão ali desse universo para se conhecer, e também conteúdos que estão escondidos dentro desse espaço, que são conteúdos que não só inspiraram o filme, mas que também expandem a discussão sobre assuntos que permeiam o filme, né? De crise climática, crise tecnológica, que estão ali dentro desse site, e as pessoas podem ali despejar um pouco da sua atenção, que não seja no TikTok vendo videozinho de dança, talvez um pouco ali no site. Ah, que massa. Queria convidar todo mundo, né, para a estreia do Futuro. A gente sabe que a situação do cinema não tá fácil, né? Os filmes duram aproximadamente 30 segundos em cartaz, então passem a palavra adiante, vejam o filme na primeira semana, né? Se gostaram, se não gostaram, postem, xinguem a gente online, façam o que vocês quiserem. Mas é importante aí que as pessoas descubram o filme e a gente tá curioso para saber as reações que vocês vão ter perante as provocações que a gente está propondo ali. Esperamos vocês.